Fala pessoal, como é que vocês estão, meus curumins? Essa semana nós temos dois participantes muito importantes aqui, principalmente para quem quer saber um pouco mais sobre pré-vestibulares. E hoje eu trouxe eles aqui para a gente tirar um pouquinho mais dessas dúvidas e eu quero que vocês acompanhem e tirem essas dúvidas aí, tá? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vitor, Daniel, eu queria saber um pouquinho como é que a ideia de vocês... Fala um pouquinho para a gente, quem são vocês? E depois eu quero saber como surgiu essa ideia de fundar a Synapse. Claro, pode começar. Primeiramente, muito obrigado, gente, pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui para falar um pouquinho ali da nossa trajetória, falar um pouco ali das nossas persistências, porque não é fácil chegar até aqui. Eu acredito que tudo na vida ali parte de um planejamento. E, bom, basicamente, meu nome é Daniel, eu tô aqui nesse lugar, eu tô muito feliz de estar aqui. E a minha trajetória ela é marcada de muita dedicação, né, nos estudos. Atualmente eu faço curso de Direito, né, na Universidade Federal do Amazonas, e chegar em caminhos onde as pessoas falam que não vai ser fácil, a gente já sabe que não vai ser fácil, mas nada é impossível quando a gente tem essa vontade de vencer, essa garra e determinação. Então eu acredito que tudo parte de quando você é o seu maior agente de motivação, claro. Tá? Quando a gente se motiva ali todos os dias. Então o que me motiva estar aqui hoje falando com vocês, todos vocês estão acompanhando, tanto com você quanto com o Vitor, meu parceiro que está aqui, é essa vontade de vencer, essa vontade de mostrar que a gente pode alcançar nossos sonhos, alcançar nossos objetivos, independente das dificuldades, quando a gente tem um foco, uma mira e a gente tem estratégias, não apenas chegar no objetivo, mas usar as estratégias necessárias para chegar lá, eu acredito que é fundamental. Agora tá bem novinho, né? 26 anos, já com uma mente brilhante dessa de empreendedorismo, né? Como surgiu a ideia Synapse? O Synapse ele surgiu como uma necessidade importante, porque, quanto muitos sabem, o vestibular não é fácil, é uma maratona. Eu e o Vitor, a gente está aqui para realmente comprovar que não é fácil, né, em cursos concorridos principalmente. E o que eu observo é que para chegar nesse objetivo é preciso ter um acompanhamento individualizado, é preciso ter alguém que direcione você. Porque, vamos lá, você que vai iniciar ali uma preparação, concurso público e tudo mais, você sabe a dificuldade que você tem de chegar ali na aprovação. Porque não é todo mundo que passa. Você sabe muito bem que a concorrência vai aumentando a cada ano. E para chegar lá é preciso de um direcionamento. Mas você, com certeza você se sente só, não é verdade? Como montar um cronograma? Eu acredito que você não consegue, às vezes, ter aquela expertise, né? aquela jogada de chegar até o objetivo. Porque, primeiro, a concorrência é grande. Segundo, a nota de corte aumenta a cada ano. Como vocês sabem, tanto no Enem, o EA, vocês observam que vai crescendo essa nota de corte. E para chegar nesse objetivo, é preciso de alguém que realmente esteja com você, porque o vestibular é uma fase solitária, onde a gente, muitas vezes ali, né, Vitor, a gente pensa, meu Deus, estou sozinho aqui, o que eu vou fazer? Parte psicológica também é muito importante. Pega muito. Isso, a parte psicológica. Porque a parte emocional, né? Isso, a emocional, psicológica também. Por quê? Porque as pessoas elas têm medo de fazer uma prova. Ficam ansiosas de fazer a prova. E isso, a pessoa, ela chega lá geralmente numa sala ou num auditório que um professor chega para dar uma aula, ele vai ali, fala as informações e, bum, é isso aí. Agora você que se vire para conseguir acompanhar, para fazer exercício, porque a gente sabe que o vestibular ele não é só matemática, ele não é só biologia, ele é todo o ensino médio. Né? E a gente percebe que isso foi uma coisa que tanto eu como o Daniel a gente percebeu na nossa preparação, que a gente ficava muito sozinho, que a gente que tinha que organizar, que a gente que tinha que decidir o que devia, o que não devia estudar, e às vezes sem experiência, né? A gente tentando ali o vestibular, no meu caso pela segunda vez, né? Eu não me sentia assim totalmente seguro do que eu tava fazendo. Eu tava sentindo que eu tava no teste no erro, sabe? Tipo, eu vou tentar isso. Deu errado, eu vou tentar isso. Eu não tinha um direcionamento, sabe? É o que falta para muitos jovens, né? O que falta para muitos jovens. E é bem interessante porque se você tem um direcionamento, você vai cometer muitos erros nesse direcionamento, quando ele não é eficaz. Mas quando você tem alguém que de fato é comprometido com essa busca em lhe ajudar e trabalhar em cima dos seus erros, vai ficar muito mais tranquilo de você chegar nos seus objetivos. Então, o vestibular é uma fase muito solitária e eu entendo muito bem, o Vitor também entende muito bem disso. E assim, o que vai constar mesmo é a sua persistência de forma objetiva, com lucidez e direcionamento eficaz. E o Synapse, respondendo à pergunta inicial, ele surgiu com essa necessidade, né? Por quê? Essa situação de estar sozinho,
Sim. Muitas vezes as pessoas elas pensam que fazendo um exercício elas erram muito, elas se sentem incapazes, né? Então entra a parte Sim. psicológica. Se eu não consigo fazer um cálculo de matemática, de física ou de química, eu sou uma pessoa que então não vou conseguir passar. Então já entra o primeiro monstro na mente, que é o medo, insegurança, não vou conseguir, que são as palavras que sempre chegam ali ou abre aspas assim, né? Não vou conseguir de verdade, porque é muito difícil de passar. Fecha aspas. E não é difícil de passar, né? Então eu observo que uma outra situação é a organização. Sim. A organização, ela está presente na nossa vida. Eu li um livro muito interessante do James Clear, que é O Poder dos Hábitos Atômicos, e ali ele diz o poder de um hábito bom, né? Para você chegar num hábito bom, é preciso que você quebre o hábito ruim, na verdade. Então, ele diz ali no livro dele que para chegar num resultado favorável, é preciso deixar um ambiente propício a induzir você a vencer o seu dia a dia. Por exemplo, uma pessoa que quer ser leitor, não é verdade? Tenho preguiça de ler, né? Como muitas pessoas sempre relatam, tem preguiça de ler. Eu tenho muita preguiça de ler. E é interessante que a leitura, o leitor, de fato, ele não inicia do dia para a noite lendo vários livros. Ele começa lendo uma página. Então, esse autor nessa obra famosa, que é O Poder dos Hábitos Atômicos, que vou bater na tecla, que é um dos melhores livros que eu li, ele ensina você a, de fato, ser um bom leitor começando com uma página. Então, quando você está lendo uma página, automaticamente o ser humano é curioso, né? Todo mundo quer saber o que vai acontecer ali naquele filme que você está vendo. Você vai querer saber o que tem ali depois, o que vai acontecer com aquele ator ali, né? O protagonista. Tem gente curiosa e ainda tem ansiosa. No meu caso, quando eu começava a ler, eu lia, né? Ficava curiosa, eu já lia o final e depois eu lia metade. Isso, e é interessante que ele vai ensinando a gente a ser um bom leitor. Sim. Mas para você ser um bom leitor, é preciso você começar com o que você tem. Sim. Então, outra coisa é a parte do esporte, né? A pessoa que quer correr maratona e tudo mais, ele diz, não precisa começar correndo 5 quilômetros, 3 quilômetros, não. Começa primeiro com 5 minutinhos com uma caminhada, depois vai aumentando e depois você vai ver que o seu corpo ele vai se adaptar. É disciplina, né? No caso, a disciplina transforma a gente. E eu queria saber um pouquinho quem é Vitor. Claro, vamos lá. A gente já começou aqui a falar dos Sinapses, né? Mas eu quero saber quem é o Vitor, qual é a tua trajetória, Vitor? Como foi que tu chegou a fundar, a fazer essa parceria com o nosso amigo Daniel? E o que tu sente fazendo parte dessa equipe? Tranquilo. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer pelo convite. É uma honra imensa estar aqui hoje. E, bom, quando eu falo para as pessoas que atualmente eu estou cursando medicina lá na Universidade Estadual, todo mundo pensa, pô, esse cara é um gênio, esse cara, ele é absurdo. E isso não é uma coisa que sempre foi verdade, né? Eu lembro, voltando assim no tempo, no 6º, 7º ano, eu era um aluno muito ruim. Muito ruim. Eu fazia as provas, as questões que eu não sabia eu deixava em branco, eu fazia a prova no tempo mínimo para sair da sala, sabe? Então, assim, eu nunca fui um aluno exemplar na minha escola. Só que aí eu tive uma virada de chave quando a minha mãe, ela veio falar para mim sobre o concurso do Colégio Naval, né? Pô, falou sobre o Colégio Naval, falou que você recebia para estudar e aquilo fez os meus olhos brilharem. E aí eu falei, poxa, eu acho que eu vou pegar uma prova do Colégio Naval e vou ver como é que é. Resultado, foi um desastre. Assim, a prova tinha 20 questões, se eu acertei 10 foi muito, né? E isso me deixou um pouquinho frustrado, porque eu me senti incapaz, sabe? Eu me senti que eu não conseguiria. E aí a minha mãe falou, não, meu filho, tem que ter calma, né? Justamente como o Daniel falou, os hábitos não se criam da noite pro dia. Sim. Você não ia conseguir sair de 0 questões para 20 questões por dia, assim, do nada. Então eu comecei a estudar, comecei a ler, e aí eu cheguei inclusive a fazer um cursinho lá em Campo Grande na época, que visava a EPICAR, que no caso é o ensino da aeronáutica, o ensino médio da aeronáutica, porque não existia cursinho focado para o Colégio Naval. E aí acabou que na minha primeira tentativa eu não passei em nenhum dos 2 concursos, e assim, fiquei bem triste, fiquei bem ressentido, mas eu pensei, poxa, faz parte do processo, né? A tristeza, a negação, né? Ela faz parte do nosso progresso como ser humano. E aí, eu no outro ano foi que eu mudei, né? Que realmente foi do primeiro ano que foi
essa mudança de hábitos, na minha segunda tentativa, os hábitos já estavam mudados. Eu estudava frequentemente, eu chegava do colégio, eu já estudava, e foi aí que as coisas começaram a mudar de forma absurda. As minhas notas no colégio dispararam, né? Todo mundo falava, caraca, Vitor, tá estudando muito e tal. E eu falava, poxa, cara, eu não tô nem estudando pro colégio, eu tô estudando pra EPICAR, pro Colégio Naval. E foi em 2019, no final de 2019, que eu tive a notícia incrível que eu tinha conseguido passar na EPICAR, que eu tinha sido classificado. Não consegui o Colégio Naval, fiquei muito triste, mas eu pensei, poxa, eu consegui a EPICAR. E aí eu fiquei naquela situação, poxa, será que eu vou? Será que eu tento o Colégio Naval mais um ano? E eu falei, não, eu vou, porque eu acho que vale a pena, né? Se, às vezes é por algo maior, né? Fala, pô, você não conseguiu isso, mas olha isso aqui. Eu acho que isso aqui vai ser uma boa coisa pra você. Então, assim, fui pra EPICAR muito feliz, fui muito feliz lá, foram 3 anos incríveis. O primeiro ano nem tanto, né? Que o primeiro ano a gente sabe que quem já foi aí do militarismo sabe que é um pouco complicado o seu primeiro ano na caserna, sabe que tu não sabe fazer nada. Eu não sei, como é que é? Me deixou curiosa claro, agora, eu quero saber um pouquinho. O assunto aqui era sinapse, mas aí se tu quiser complementar com isso aí, vai ser ótimo. Assim, no primeiro ano a gente tem pouco tempo pra tudo. Na adaptação, que são os primeiros dias ali que tu fica dentro do quartel, a gente dormia por volta de 3 a 4 horas por dia, né? Mas isso foi só durante o primeiro mês, né? Mas assim, foi complicado pra mim, né? Porque eu sempre, quando eu era criança, eu sempre fui um moleque gordinho, sedentário, que só gostava de jogar videogame. Pois é. Não, então, que agora, bem né? diferente aí pois é, mudou muito. Mudou muito. Então, assim, mudou da água pro vinho, né? Sim. Eu tinha uma rotina de acordar tarde, aí eu só estudava, eu não malhava, eu não corria, né? Então, foi uma mudança, assim, muito repentina. E aí, quando eu me via, eu tinha que correr, eu tinha que fazer flexão, eu tinha que estudar, eu tinha que decorar a canção. E, assim, foi um momento de grande evolução. Foi um momento de grande evolução minha como pessoa, sabe? E você faz muitos amigos lá dentro, amigos incríveis, né? Sim. A gente briga lá de vez em quando, porque... todo mundo vai aprendendo com cada um, né? Exatamente. E detalhe, você pensa comigo, 160 machos no mesmo lugar, dorme junto, come junto, toma banho junto, uma hora ali vai dar problema, entendeu? Não tem como isso dar certo pra sempre. Mas assim, tu é bem novo, né? 22 anos. Passou 3 anos dentro servindo? Eu passei 3 anos na EPICAR, e aí eu me formei, né, lá na EPICAR, e eu fui pra AFA, que é a Academia da Força Aérea, lá em Pirassununga. E se eu achava... né? São Paulo. É o interior de São Paulo. E aí eu já achava que, a EPICAR era difícil e tal. Cara, na AFA foi quando eu senti que o bagulho era diferente mesmo. Quando a gente acordava de madrugada pra ficar fazendo um exercício, né? Assim, eu senti que eu tava num lugar meio deslocado, né? Eu falei, poxa, cara, eu estudei tanto, eu queria uma vida tranquila, né? Eu não queria... Pois é. Então, o ápice da tua vida foi aquele momento, né? Criar disciplina durante os 18, dentro desse processo, né? Aí passou no vestibular para medicina. Isso, aí ele foi forjado lá e foi uma preparação já que viria depois, gente, né? Exatamente. Então, a tua história já é um exemplo para muitos jovens que vêm caminhando para isso, né? Inclusive, quando eu desisti da AFA, né? Não consegui completar até o final. Eu saí no início de 2023, terminou a adaptação. Eu fiquei um tempinho ali até a Páscoa, mas eu falei, não é pra mim mesmo. Eu saí e aí eu comecei a preparação pro vestibular mesmo. E aí eu tava correndo atrás de UFAM, de UEA, né, o FRR. Só que no primeiro ano eu, infelizmente, não consegui passar, que eu também queria aproveitar um pouco, né? 3 anos muito e pouco ali, no militarismo, né? Eu falei, poxa, cara, vamos dar um descanso também, né? Não precisa ter todo esse foco e tal. Tem que parar, respirar um pouquinho e depois continua. Exatamente. Isso é essencial, porque o desgaste físico e mental acaba com a pessoa, né? Exatamente. E aí foi em 2024 que eu realmente falei, não, agora é foco sério pra poder passar e arrumar um caminho pra minha vida, porque eu via assim, né, todo mundo no meu cursinho tinha 19 anos, 18 anos, 17, falei, poxa, cara, eu tô com 21, eu preciso passar logo em alguma coisa.
A gente se cobra muito por causa da idade, Com né? certeza. A gente pensa que a gente tá atrasado em relação aos outros. E que não é verdade, né? Cada um tem o seu tempo. E a gente também tem uma certa pressão da sociedade Exatamente. também, né? Quando a gente sai do ensino médio, já tem aquela pressão, o que tu vai fazer? Essa parte ela é bem interessante, porque o Vitor ele chegou no momento da vida dele que ele pensou, não é mais para mim isso aqui, não faz mais sentido. Pois é. Quantas pessoas e jovens da nossa idade têm a indecisão no que seguir na vida? Né? Pois é. Eu digo pela minha história, eu pensei, desde 2000 ali, quando eu terminei o ensino médio, eu pensei que eu ia ser um engenheiro, de fato. Eu já vim ali de uma escola técnica e, não, minha área é engenharia, trabalhei no Polo Industrial de Manaus ali na parte da robótica, da manutenção, Isso aí, ali, com quantos anos? estagiando. Com quantos anos? Ali é por volta dos 18, quando eu saí do ensino médio. Então Já tinha Isso. já tava se forjando também, Isso. mas em outro ambiente. Isso, Foi totalmente diferente. Foi totalmente diferente. Exatamente, dos 18 para os 19, entre os 19 e os 20, eu fiquei nessa parte de manutenção, né, estagiando e tudo mais. E eu observei que não era para mim. Chegou um tempo que a gente chega realmente na nossa realidade, não faz mais sentido. Depois de eu ter vindo ali um bom tempo, quase 5 anos, de uma escola técnica, fazendo técnico especialização técnica e também aprovado nos vestibulares de engenharia, tanto na UEA, no IFAM, quanto na UFAM, eu cheguei à conclusão de que não era para mim, não era para eu ser engenheiro. Agora, quantas pessoas estão num determinado curso que não é para elas estarem, né? E elas estão ali só por quê? Porque ou foi pressionada pela família, ou está ali porque eu tô ficando, minha idade está chegando, então tenho que fazer algum curso, algum super... É uma pressão. Isso, é uma pressão. Então, eu acredito que se você estando num curso que não é para você estar, eu acredito que você vai se tornar, ou possa ser que goste depois, mas a grande maioria das vezes, eu sei porque a gente está num ambiente educacional e a gente vê muitos relatos de pessoas que não se adaptaram num curso e saíram desse curso já na metade, né? Na verdade, na metade do período, né, gente? Sim. No final, já quase para se formar, tem gente que desiste, porque elas não se identificam mais. Então, eu parto ou então acaba virando um profissional, não consegue, né, seguir a profissão, apesar da formação. Vira um profissional frustrado. Né? Exatamente, Isso. frustrado. Então, é isso que a gente bate muito na tecla no Sinapse, que a gente tá ali para ajudar, mas também a gente tá ali para dar esse suporte ali na parte de decidir, né? O que você quer de fato, o que o seu coração e a sua mente estão ali unidos para seguir o seu sonho. Eu quero, por exemplo, um dos cursos aí concorridos, né, Vitor? O Vitor faz medicina, eu quero medicina. Mas a pessoa ela não passa em medicina, ela quer fazer... minha segunda opção é odontologia, é enfermagem. Mas beleza, qual é o seu sonho de verdade? Aquilo que o seu coração diz. É medicina, então segue o seu sonho. Sinapse, ela faz teste vocacional? Com certeza, a gente faz todo um acompanhamento, né, na parte do aluno, na parte de decisão, né, Vitor? Exatamente. Decidir o que de fato, que a gente faz um diagnóstico para ver ali o que de fato o aluno busca e a gente vai trabalhar em cima dessa realidade que ele nos traz, dos erros, das dificuldades. Sim, porque às vezes nem a pessoa mesmo, como ela saiu meio atordoada assim do ensino médio, nem ela mesma sabe o que ela vai querer seguir, né? Aí tem que ter alguém que dá uma instrução, dá um segmento pra pessoa. É interessante, porque instrução, a minha família, meus pais sempre me induziram, tu tem realmente uma aptidão para essa área jurídica. Você gosta de falar, você gosta de estar ali com a sociedade, entendendo as causas sociais, as pautas sociais. Então eu gosto dessa parte demais. Só que foi algo assim que inesperado chegou e disse, é direito. A sua área é a área jurídica. Então, o meu coração com a minha mente, eles se uniram, né? E eles disseram, é essa área. Você é muito teimoso? Teimoso? Sim. Dependendo do contexto da realidade, eu posso ser, mas a maioria das vezes eu analiso uma situação para poder chegar no Com essa resposta nem precisa, porque se eu entrar numa discussão contigo, tu vai ganhar no meu cansaço. Então era pra direito mesmo. Exatamente. E é isso que a gente prega, gente. Essa parte de você amar o que você faz, estar num curso que você ama. Não é verdade? Por quê? Porque tem gente que tá no curso porque gosta. Gostar é totalmente diferente de amar. Quando eu posso dizer, eu gosto, por exemplo, dessa xícara aqui. Sim. Eu gosto dessa TV. Você apenas gosta, você não tem aquela decisão de querer amar essa TV. Né? Então, agora, a partir do momento que você ama, você vai para um lugar sorrindo. Né? Você vai para o curso que você quer ouvir medicina, direito, a gente vai para nossas faculdades sorrindo porque, tá certo, nós temos os nossos desafios, porque a gente precisa, o ser humano ele precisa ser desafiado. Se o ser humano, a gente tá? Nesses 2 cursos aí. O ser humano não é desafio. Exatamente. Se o ser humano não é desafiado, ele não tem evolução. Porque quando a gente só evolui a partir do momento que a gente é
confrontado, e o que de fato esse confronto vai servir como lição da gente chegar numa outra fase. Então tudo parte de fases na nossa vida. A zona de conforto, ela é a pior de todas, porque é ali que você vai ficar, você não vai se movimentar, você vai criar, vai ficar, é um vício negativo, é retrógrado, né? Então, quando você, de fato, é confrontado no sentido positivo para ver evolução e com conselhos positivos, você evolui. Agora, quando você tem uma mente fechada, né, uma mente ali já né? obsoleta, como muitas pessoas classificam, você não tem evolução, perspectiva de futuro e a evolução, que é importante. Então, eu acredito que parte dessa questão a Synapse, ela tá há 2 anos no mercado já, né? Vai completar 2 Agora anos. me conta a história. Foi que nem o Facebook? Vocês estavam na garagem de casa, aí sentaram, olha assim, olha, eu tô com uma ideia aqui, como é que foi isso? O Synapse é interessante porque o Vitor, ele já vinha de consultorias online, a partir do momento que ele passou no vestibular, 2023, né, Vitor? 2024, foi nessa época. E eu também já vinha nessa parte de sempre querer ajudar as pessoas. Então, pra gente se aliar a alguém, é preciso que essas pessoas, de fato, estejam no mesmo propósito que você. Com certeza. Se elas não estão no mesmo propósito, não adianta. No sistema de sociedade, basicamente, é preciso que os seus sócios eles estejam na mesma visão do que você. Se haver, como diz, oposições de alguma ideia, de algum pensamento, pode gerar conflito e dissolver um sistema de sociedade. Isso é fato. A gente observa que tem pessoas assim. Então, o Synapse, ele já estava nascendo, né, a partir do momento que eu e o Vitor, se encontramos pelas redes sociais ali no Instagram. Foi. Né? Foi uma amizade online. Foi, uma amizade online. Foi. E foi interessante porque eu curti a publicação dele, ele também curtiu a mim. Então, foi nessa parte de curtir aprovações. Recíproco. Não tem seria amor à primeira vista? A parte empresarial, com certeza. União. Exatamente. A união empresarial já iniciou daí. Foi mesmo. Porque quando a gente passa, tem um nome, né? Ali sai o nome no portal ali da transparência, toda a parte da aprovação. E ele postou a parte da lista dos aprovados, eu curti. Né? Foi. E comigo ele já curtiu a foto da parte de aprovado, né? Foi. Quando eu coloquei aprovado, direito e tudo mais. Daí a gente começou a conversar, né? E tudo mais. E eu acredito em propósito. Eu acredito que quando você realmente está em busca de encontrar uma pessoa com uma visão determinada, persistente, a gente consegue. Né? Isso não é difícil hoje em dia, mas a gente consegue, não é impossível também. Sim, claro. Eu estava no WhatsApp, eu me sentia também muito sozinho nessa parte de atender os alunos ali nessa parte da dificuldade. E é engraçado que eu falei com essa palavra aqui, eu vou repetir aqui. Eu busco uma pessoa que tenha uma visão de crescimento, né? Que traga uma prosperidade, primeiramente intelectual, Sim. e depois a gente junte nossas forças e consiga ir além. E que essa pessoa possa mandar uma mensagem também para mim com essa mesma sintonia. E foi o que aconteceu. Legal, cara. Né? O Vitor mandou mensagem, eu também já estava buscando, então a gente somou. Né? Eu já estava em atendimento, ele também, a gente, então, de fato, a nossa união foi selada aqui. Aí fica a lição, né? A partir do momento que a gente forma um grupo, ou até mesmo uma dupla como vocês são, fica cada um tem o seu propósito dentro dessa equipe, né? Que Com certeza, todas as pessoas já é uma equipe. E a Synapse não é de uma pessoa, ela é nossa. A gente sempre diz que é uma união. Então, tudo que a gente faz é pelo bem comum, com o objetivo do Synapse. O Centro de Estudo Synapse, ele nasceu com essa preocupação de trazer ajudar a união, a ajudar esse aluno que precisa e, de fato, ajudar ele no caminho da aprovação. Porque a gente não promete, olha, é muito perigoso a gente prometer a aprovação. Sim. A gente prometer algo é comprometedor. Eu falar, você vai passar nisso, não é assim. Até porque parte também da pessoa, não só de vocês, né? Porque não adianta de nada, né? A gente tá lá, por exemplo, eu e o Daniel somos pessoas que a gente tá 110% ali na aprovação do aluno. O nosso WhatsApp é liberado, você quer mandar mensagem pra gente? A gente dúvida, né? A gente brinca que a gente é todos os suportes. Fala, Vitor, eu tenho uma dúvida na questão. Eu faço a questão e mando. Vitor, eu tenho dúvida num assunto. A gente marca uma reunião e eu explico o assunto. Vitor, eu quero desabafar. Manda mensagem. A gente é suporte psicológico, pedagógico. E é interessante porque nessa parte de plantão tira dúvidas que o Vitor está abordando, cada aluno tem um forte numa matéria, na verdade. Sim. Eu gosto muito de português. Eu acredito que todos vocês que estão assistindo aqui, você tem uma matéria que você gosta. Nem que seja educação física, porque eu sei que muita gente gosta de educação física. Eu gostava de educação física. Eu não gosto de nenhuma matéria, mas educação física, professor, vamos pra quadra. Aí todo mundo sorrindo.
E eu e o Vitor, a gente observa que no decorrer do nosso vestibular, nossa preparação foi muito pesada. Não foi aquela preparação assim, vou ler um pouquinho aqui, fazer um resumo. Até para fazer resumo, você tem que ter estratégia para fazer um resumo bem elaborado. Porque não adianta você fazer um resumo e escrever. Isso não é resumo, isso é perca de tempo, isso é um estudo passivo, como a ciência, não é eu que estou falando. A ciência já comprova. Sim. O estudo com mais, assim, um estudo com bastante... concretizar um conhecimento é o estudo ativo. É você estudar ali de forma assídua um determinado assunto. Você aprende muito mais rápido. Né? Então, é engraçado porque a gente busca o conhecimento e quanto mais, né, Vitor, a gente buscava o conhecimento no vestibular, às vezes, eu acredito que você pode sentir assim também, parece que menos a gente aprendia. E é normal, porque o nosso cérebro ele precisa de um descanso, como a gente tinha abordado Sim, isso. claro. O descanso para aglutinar um conhecimento que você... imaginemos o seguinte cenário. Para você fazer... Por exemplo, preparar uma vitamina, né, Vitor? Você precisa ali preparar o liquidificador, colocar todos... Tem todo um passo a passo. Tem todo... Exatamente. Para poder aglutinar ali tudinho, nós transformar num líquido. Sim. Nossa mente é assim também. Ela recebe inúmeras informações todos os dias. Sim. E vai chegar um momento que ela vai para as memórias, né, Vitor? O Vitor com certeza vai explicar muito bem, que é a parte da medicina também. Mas ela vai para uma memória de curto prazo. Né? E chega um momento que existe uma curva, né, que cai, que é a curva ali do esquecimento. Se você não revisa, você esquece. Né? E a gente preza a revisão, tá bem no nosso centro. É como andar de bicicleta. Isso. Se você não estiver praticando, você vai esquecendo. Então, se você não tiver revisões, porque existem inúmeros tipos de revisões, eu poderia listar aqui para vocês, mas eu sempre quero ser mais objetivo, tá bom? Nesse diálogo. Mas se você revisa de uma forma que você vai lembrar, como? De forma ativa, você realmente concretiza o que você aprendeu. Então, você não esquece. Então, esse é teu método pedagógico ali. Como funcionou para abrir o processo legal da empresa? Como é que funcionou? Eu fiquei mais atrelado nessa parte aí do abrir o processo legal da empresa. E assim, é complicado, né? Muita burocracia, Sim. né? Muito difícil. Eu tenho um conhecido que é um contador que eu falei assim, cara, eu preciso abrir uma empresa e eu não tenho a menor ideia de como é que eu faço isso. Aí ele falou assim, olha, você precisa desse documento, daquele documento, mais um documento. Muito documento, né? Um monte de documento e demora e não é fácil e vai se alastrando, fica, caraca, isso aqui não vai nunca. Mas assim, a gente conseguiu, graças a Deus. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que o Daniel falou, sobre a questão que um erro que muitos vestibulandos cometem sobre essa questão de lembrar as coisas, né? O que eu vejo assim, de vez em quando eu tô rolando lá no Instagram, e eu vejo um cara assim, estudando de madrugada 10 horas seguidas porque eu quero passar e não sei o quê. Sim. E isso não faz bem, cara. Isso não faz bem. Tipo assim, você pegar um dia para fazer isso, assim, em 3 meses, beleza, pode até te ajudar. Agora, se você faz isso frequentemente, você não tá deixando o teu corpo descansar. Você não tá tendo qualidade e rendimento no teu estudo. Você não tem rendimento no estudo. Porque tu vê, assim, meu ponto de vista, né? Tu vê aquele assunto, mas tu não para descansar e ele não absorve, né? Exatamente. Aí eu vejo muita gente assim, não, eu vou virar a noite estudando. Fala, cara, você faz isso regularmente? Faço. Isso não vai dar certo, entendeu? Porque o teu corpo, ele funciona como? No sistema de exercício-recompensa, né? Então, imagina que você é o cérebro. Você tá lá estudando e tal, e aí você estuda e para, e vai fazer outra coisa. Por exemplo, você vai descansar, vai jogar um videogame. Teu cérebro pensa o quê? Pô, se eu conseguir aprender, eu ganho a minha recompensa, que é descansar. Agora, se você só exige do teu cérebro, ele pensa, poxa, se eu aprendo ou se eu não aprendo, ele continua estudando, eu continuo fazendo atividade. Então, eu não vou aprender, porque custa menos energia eu não aprender do que eu aprender. Então, você que está estudando, você que está se preparando para o vestibular, entenda, você tem que descansar, você tem que dormir. Exatamente. Não venha com essa história de, não, porque um guru me falou que se eu virar de madrugada, isso não dá certo. Isso não dá certo. E eu acredito que a vida, né, a mente vai junto com o coração. Sim. Né? E a pessoa ela precisa de um equilíbrio.
Quando você tem equilíbrio nos estudos, você automaticamente está ali trazendo resultados favoráveis ao seu favor. Agora, quando você não tem um estudo de qualidade, apenas de quantidade, estudar Sim. horas por dia não significa que você está aprendendo aquele assunto. Você sabe Claro. disso? Então, quando você realmente é pontual nos seus afazeres e aprende de forma e com qualidade aquele assunto, você entendeu aquele assunto. Como é que então me prove como é que eu posso aprender um assunto? Se você está falando que eu preciso desse equilíbrio. Vamos lá, você estuda um assunto, anota o necessário, pega uma lista de 10 questões para fazer. Se nessa lista você, é claro, tirando as repetidas, tá, gente? Que não vale fazer questão, né, Vitor? Repetida, é a mesma questão da 1 e da 2, acertei. Não. Você pega uma lista de 10 questões de diferentes tópicos do mesmo assunto, por exemplo, de matemática, e você acerta 9 questões e erra uma. Aí você pega mais uma lista de 20, acerta 18, erra só 2. Ou seja, você acertou muito mais do que errou. Isso mostra que você realmente está aprendendo. Olha a palavra que eu estou usando. Você ainda está aprendendo aquele conteúdo. Sim. Aonde de fato eu posso tirar a prova dos 9 que eu aprendi aquele assunto? Simulado. Quando você faz um simulado, por exemplo, a gente não vai fazer o Enem, o EA da vida, não é verdade? Nossos vestibulares aqui da região, você, de fato, vai concretizar que você aprendeu quando você olhar para aquela prova, olha a experiência própria. Eu e o Vitor, a gente olha para aquela prova, meu Deus, tá tudo que eu estudei, obrigado, Senhor. Você vai sentir essa sensação. Agora, quando você, de fato, não se preparou como deveria, saiu muito, não que é errado sair, você precisa de um descanso, mas vestibulando, sinceridade, um momento de sinceridade, você tem 1 ano apenas para se preparar, ou menos de 1 ano. Então, essa prova vai decidir os teu seus futuro. próximos anos. Então, você precisa abdicar muita coisa Precisa. para você chegar no resultado. Não, com Eu certeza. observo que tem gente que quer passar aí em cursos concorridos, gente, mas não quer... Oi? Quais cursos que tu... Medicina, direito, as engenharias também estão bem concorridas. Odonto. Odontologia, notas de corte elevada. Essas pessoas querem passar e a gente vê que elas querem passar, vão na determinação. Mas elas não têm foco. Isso. Sabe por que elas não têm foco? Porque elas saem muito, estão assim, em festa e tudo mais. Ou seja, não que é errado, mas você precisa focar porque você tem 9 meses ou 11, né, Vitor? Pois Assim, é. para se preparar para uma prova. disciplina, né? É uma disciplina. Então tem gente que desinstala o Instagram, tem gente que sai de tudo e vai focar. Se você quer passar num concurso público, você quer passar numa prova, é preciso sim você se dedicar, né? Claro, voltando aqui ao assunto, cada estudante é diferente um do outro. Cada certeza. estudante tem uma realidade um do outro, tá? Isso não é geral. Não estou generalizando. Mas em regra, assim, bem objetiva e ampla, você precisa ter foco. Pode perguntar de qualquer concurseiro, pode perguntar de qualquer pessoa que passou no vestibular, se no ano que ele passou o ano todo saindo, se divertindo. Não, você vê que as histórias se complementam, né, Jane? Né, Vitor? Sim. As histórias se complementam em abdicar muitas regalias de divertimentos Sim. para chegar no devido resultado, que é a aprovação. Mas aqui tu já citou aqui na nossa conversa que é tudo questão de um equilíbrio, né? Exatamente. A pessoa também não precisa sair da vida social Isso, total, não né? precisa, não. Então tem que ter aquele equilíbrio. Olha, cria uma disciplina, né? A pessoa tem que criar essa Isso. disciplina por si mesma, porque isso é dela mesmo, É né? o futuro dela. É o futuro dela. É o futuro Aí dela. cria-se essa disciplina e um cronograma, certo? Cronograma. Que é o Exatamente. método de ensino de vocês. Isso. Um cronograma bem organizado e direto ao ponto, Uhum. fica muito mais fácil de a gente assim, mapear uma prova. Por quê? Tem assuntos no vestibular, Jane, isso é interessante, que tá no edital. E que não Vamos pegar aqui, Vitor, vamos pegar um assunto aqui de matemática. Binômio de Newton, né? Eu não vejo esse assunto cair, No assim, Enem. corriqueiramente na UEA e no Enem, assim, direto, assim. Que nem, por exemplo, uma PA. É. Geometria, cai muito. Aquele negócio de Exatamente. triângulo, Sim. calcular a base, a altura, isso cai muito. Agora cai muita estatística. Estatística, probabilidade, são assuntos, por exemplo, de matemática que aparecem de forma corriqueira numa prova. E que o aluno, querendo ou Isso. não, tem que saber. Isso. Se o que aluno não saber. sabe o que cai muito, fica muito... Ele vai estudar tudo e não vai ter tempo vestibular, gente. Não é que a gente tem que estudar o que mais cai. A gente precisa estudar o que vem ali aparecendo pela estatística. Mas não precisa, assim, também estudar, não consegui bater todo o edital, não vou passar. Não existe. Você tem que ter estratégia em estudar. Estudar ali de forma eficiente.
vendo o que está ali aparecendo nas provas, você fazendo muitas questões ali de uma forma significativa. Quando chegar na prova, vai estar lá aquela dúvida. É por isso que a gente prega que é preciso a gente abdicar desses entretenimentos da vida. Por quê? Porque o momento que era para estar você ali na sua mesinha de estudo, famoso canto do guerreiro, tirando ali a dúvida, você tá ali se divertindo. E no vestibular vai aparecer aquele assunto de novo. E a dúvida que era para você ter tirado o ano todo, não tirou. O que vai acontecer? Você vai fazer a prova, vai sentir dúvida, vai errar a questão. E infelizmente o resultado é negativo da reprovação, que é a pior coisa ali. Se você passar ali o ano todo estudando, né? E não passar, né? Agora, aquele aluno que realmente passa o ano todo direcionado e dedicado, ele consegue obter. Consegue. Porque muita gente acha que o vestibular é você contra as outras pessoas. Sim. Sendo que não é assim, cara. Uma vez, um aluno meu me mandou mensagem, falou: caraca, Vitor, tu já viu a quantidade de inscritos que tem na prova da UEA? Eu falei: cara, não te preocupa com isso. Você vai fazer a tua prova, você tem que fazer a tua parte. Quando eu fiz a minha prova da UEA, tinha, tipo assim, 1.000 candidatos por vaga, porque eu sou da cota de que não é aqui do Amazonas, né? Eu não fiz o ensino médio aqui no Amazonas. Era, tipo assim, 900, 1.000 candidatos por vaga. Mas, desde lá, né, do concurso, da EPICAR, eu sabia, cara, não é todo mundo que tá fazendo a prova que tá sabendo tanto quanto eu. Então, tu tem que focar na sua parte. Exatamente. Você tem que se dedicar para se vencer lá na prova. Exatamente. Entende? Porque na hora ali é você contra você. Entendeu? E muita gente acha que, poxa, tem muito candidato. Cara, essas pessoas não se prepararam tanto quanto você. Você tem que acreditar no teu potencial. Exatamente. Porque é assim que alguém passa. Porque acreditou, porque estudou e abdicou. Exatamente. E eu observo que as pessoas pensam que a concorrência, realmente o que o Vitor disse, complementa, não é a maior concorrência, é você se vencer todos os dias. É mesmo. Né? Então o filósofo que diz, acredita em ti mesmo. Sócrates já dizia isso ali desde a antiguidade. Nossa, vencer a preguiça, ele dizia bem assim, acredita em você mesmo. Ou seja, o Aristóteles vem e fala também, discípulo ali o Platão, né, e tudo mais, e ele diz assim, você nunca fará nada nessa vida sem a coragem. Né? Você precisa querer, você precisa arriscar. E a maior concorrência é você com você mesmo, é você se encontrar com você mesmo. Por quê? Vai ter todo dia que você vai ter vontade de querer estudar? Não. Vai ter dias que você vai sentir preguiça, vai ter dias que você vai ficar cansado, vai ter dias que você vai procrastinar. Mas você tem a disciplina. A disciplina de vencer aquela etapa. Exatamente. Então, por isso que a maioria das pessoas, quando passam no vestibular, que é um momento muito interessante, há um momento ali de uma energia alta, de alegria, né? De um prazer imenso. Por quê? Porque é uma pessoa se vencer a cada período, mas o que eu observo, passar no vestibular vai além de um resultado, né? Mostra que você lutou, batalhou, se venceu e conseguiu chegar naquela determinada vaga ali, o resultado final, que é a aprovação. Então, por isso tem muita gente que pinta, né? Não sei se a gente já viu. Pinta, passei, a gente se pintou e tudo mais. A felicidade da felicidade, pessoa, né? exatamente. Olha, ela viu que o esforço dela valeu a pena. Então, isso é gratificante demais. E é uma sensação muito boa. Você passar o ano todo com a bunda sentada lá, vendo matéria que você não quer, fazendo o que você não gosta. Eu falei, quando eu passei, eu disse logo, meu Deus, nunca mais vou precisar estudar química. Eu estudei química na disciplina, não estudei química porque eu gostava. Né? Agora as outras matemática assim também, mais ou menos. Mas química, porque química, ela tem um estudo mais detalhado de molécula, o negócio todo. Sim. Molaridade, pessoal aí que tá no ensino médio. Eu falei, quando eu passei, o dia que eu passei, eu falei, meu Deus, muito obrigado, não vou mais precisar estudar química, porque o curso de humanos, onde eu falo, não tem cálculo, né, e tudo mais. Então é só leitura, não apenas leitura. Eu poderia em um outro momento falar de como é o curso de Direito numa federal, assim, mas eu posso afirmar, é bem puxado, qualidade, e ali eles realmente, os professores são altamente qualificados, querem ver a gente bom no que a gente faz. Né? Então, certeza. As provas ali eu observo que tem objetivas de marcar, mas tem uma parcela de professores que gostam de dissertativos. Você dissertar, né, defender o seu posicionamento oral ali, né, na oratória, convencer que realmente você entendeu aquele assunto. Né? E não tem negócio de passar a mão na cabeça. E agora, assim... O EA e o fã observa essa pegada. E tem muito... a pressão da vida, né? Você sai da pressão do ensino médio, vai entrar pra pressão da faculdade. Exatamente. E agora, uma dúvida aqui da Sinapse. A Sinapse está 2 anos, né, no mercado e já tem aprovados, né? Já. Tem algum aprovado lá que vocês podem citar o nome?
Com certeza. A gente Claro. tem, o Vitor vai continuar, mas a gente tem muitos aprovados, tanto na Federal aqui do estado, na UFAM, Sim. Medicina aí, tanto na UEA, mas também a gente recebeu os aprovados na UFRJ, lá na Federal do Rio de Janeiro, Olha! e aprovados também na Federal do Paraná. Então, os Gente! cursos são variados: Medicina, Direito, Administração, Ciências Contábeis e os outros demais cursos, Letras. Então a gente fica muito feliz, porque a gente está esse pouco tempo ali Sim, sim. nessa parte de ajudar os alunos no objetivo final, que é a aprovação, e a gente teve muitos aprovados nas faculdades públicas, tanto do Amazonas quanto a nível Brasil. Caramba, gente. Com essa isso é bom pergunta, eu até demais. puxei aqui o nosso Instagram. Oi, A fala. gente tem um aprovado em Medvet, que é o Jorge, que é um aluno excelente, um aluno dedicado, que domingo, 10 horas da noite, ele estava comigo em ligação, a gente resolvendo questão Olha de aí, química. Jorge sendo lembrado aqui. Jorge sendo lembrado. A gente tem o Wendel, que passou em Letras na UFRJ, E Direito na UFAM. e Ué? Direito na UFAM. Isso. Tem o Ian, que era um conhecido mais do Daniel, que passou em Medicina lá na UFAM, pelo processo do PSI. A gente tem o Anderson, que também trabalhou com a gente ali até o finalzinho do vestibular, que ele passou no IFAM em Matemática. A gente tem também o Bernardo, que passou em Administração pelo EA. Ele passou nas duas. O Bernardo é interessante porque o Bernardo, ele passou tanto em administração na UEA quanto em ciências contábeis na UFAM. Então, Gente. dupla aprovação junto com o Wendel. O Wendel também passou na parte da UEA, né, ali no Sim, curso, sim. e passou em direito na UFAM. E passou na UFRJ. Então, o Wendel, ele tem 3 aprovações. Caramba, Ele pode passou escolher nas qualquer 3. uma. Ele escolheu, ele passou em economia na UEA, Sim. direito na UFAM e letras na UFRJ. Então, ele passou nas 3 públicas, tanto aqui do Caramba. Amazonas, quanto lá da Federal do Rio de Janeiro. Então, é bonito de ver ali a aprovação dos alunos. Caramba, gente. Então, não é o tempo, né? Mas a qualidade de ensino que vocês Exatamente. estão... Agora, eu quero saber aqui, só pra gente fechar, onde fica, como a gente faz a inscrição? Claro, a gente tem nosso Instagram, que é o @CESSinapse, e lá na parte da bio você tem o formulário para fazer as matrículas. Lembrando que as nossas aulas vão começar agora, dia 10, e que as 10. vagas são limitadas. De fevereiro. 10 de fevereiro vão começar nossas aulas e que as nossas vagas são limitadas. A gente, como a gente já falou aqui, a gente quer qualidade, a gente não quer quantidade. Então a gente limitou a quantidade de vagas para um público específico e se não se matricular, vai perder. E é interessante porque a gente começou no online ano passado, 2025, e agora a gente está na modalidade presencial. Onde é que fica? Ali no Amazonas Flat, na área comercial, na Avenida Djalma Batista, número 3000 ali, é o nosso preparatório. Agora, quem quiser procurar vocês pelo Instagram, qual é o _? A gente tem o arroba da Sinapse, né, que é o @CESSinapse. Tem o meu pessoal, que é o @VT_Antunes. E tem o Daniel, que qual é o Daniel? Daniel mesmo? W. Felipe _ Então, pessoal, quem tiver ali a vontade de passar nos vestibulares, jovens, né? Jovens manauaras. Vocês viram aqui que os meninos passaram muitos, tiveram vários cursos. Então, procurem eles, procurem a Sinapse. É nova, mas já tá dando resultado, tá? Graças a gente Deus. não vai... A gente já não tem mais um tempinho aqui, não. Mas claro que futuramente eu vou convidá-los novamente pra gente ir tirando um pouquinho mais das dúvidas. Mas a gente vai ficando por aqui, tá? Vocês querem falar alguma coisa, complementar? Bom, eu gostaria só de agradecer profundamente, viu? É a minha primeira vez no podcast e é uma honra imensa estar aqui para poder compartilhar um pouco sobre a minha vida, compartilhar um pouco sobre a minha experiência e poder mostrar o nosso serviço, que é a da Sinapse. E, bom, de forma geral, só isso mesmo. E eu agradeço imensamente esse convite mais uma vez. Muito obrigado, Jaiane, aqui. A gente está aqui. A gente conseguiu explicar um pouquinho. É claro que tinha Sim. mais coisas. Claro. E tem muitas coisas ainda, porque eu estudo... Eu sempre digo que o vestibular é um universo, é um mundo de Sim. coisas para estudar. Não é apenas estudar. Vocês observaram que não é apenas estudar, mas estudar com uma regalias ali de outros fatores correlacionados. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Jaiane. A gente agradece demais. E eu agradeço vocês, né, por tirar essas dúvidas. Agradeço aos nossos telespectadores, pessoal. A gente vai ficando por aqui, claro, né? Mas na semana que vem tem mais. Então, beijo e vem com nós.